Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o requerimento que nós apresentamos nessa casa, foi aprovado pelos vereadores dessa casa, em agosto de 2015. Nele a gente solicitava informações a respeito das ambulâncias do SAMU. E a gente pedia, inclusive, além de algumas informações, a gente pediu cópia dos documentos referentes às compras, adequações e manutenção e reforma desses veículos. A Prefeitura teria um prazo de 30 dias para responder. E, é claro, não respondeu no prazo. O presidente Ediek encaminhou uma solicitação à Prefeitura para que eles respondessem, não adiantou. Aí nós encaminhamos, presidente, ao Ministério Público pedindo que tomassem as medidas cabíveis para que a gente obtivesse a resposta desse requerimento. Eu fiquei sabendo que depois o presidente encaminhou um novo requerimento, dia 3 de novembro, outro dia 2 de novembro, e nem assim recebemos a resposta. Então, no dia 9 de dezembro, nós ficamos sabendo através do Ministério Público que a Prefeitura protocolou na Prefeitura, não mandou para a Câmara, uma resposta desse requerimento com algumas informações sobre o que a gente tinha indagado e informou que os arquivos que nós pedimos estavam disponíveis para verificação em loco. Ou seja, não mandou os documentos que a gente pediu para a gente ir na Prefeitura verificar. Vi que o presidente mandou um novo ofício e queria até pedir, informar, presidente, que nem precisa mandar mais, porque o Ministério Público já tomou a iniciativa, na verdade instaurou um inquérito civil, porque percebeu que normalmente a Prefeitura não está a fim de responder. Esse é o nosso papel, um dos nossos papéis, para dizer um dos principais, que é fiscalizar. E a gente está tentando fazer isso. Só que fica muito difícil porque a gente tenta, através de requerimento, pede informações, porque se a gente está pedindo informação é porque a gente tem dúvida, ou porque a gente recebeu denúncia, Então é importante que a gente receba. Só que sem essas informações, sem esses documentos, a gente não consegue fazer o nosso papel como legislativo. Então, o presidente não precisa mais encaminhar, é o requerimento 577/2015, porque o Ministério Público já está cuidando desse assunto. Infelizmente, penso que é uma falta de respeito do Poder Executivo, não só a mim, como vereadora, mas aos vereadores que aprovaram esse requerimento, e também ao próprio presidente, que tem encaminhado diversos ofícios solicitando a resposta e não tem obtido êxito no seu pedido. Eu queria falar também sobre a questão das ambulâncias, e aí eu gostaria que o pessoal de comunicação passasse as imagens. Eu queria só passar para vocês, gente, informações, na verdade mais imagens, de algumas ambulâncias que a gente conseguiu algumas fotos. A gente tem visto muita reclamação, inclusive saiu uma matéria há pouco tempo, até na tribuna, sobre a questão das ambulâncias, com problemas, muitas estão dando baixa, e a gente tem uma preocupação muito grande com a população. Então eu queria estar passando, por exemplo, porque eu não estou enxergando direito, está meio quadro, mas essa foto das portas traseiras, elas foram fechadas com arame, pois a trava dela foi retirada para colocar em outra ambulância. Colocar peça usada, que já teve um desgaste, será que isso resolve a situação? A próxima, por favor. Dessa outra ambulância, acho que dá para perceber, o pneu está careca, depois na próxima, o alinhamento e o balanceamento eles estão vencidos, segundo demonstram nas fotos. Esses veículos, em algumas situações, eles excedem a velocidade e eles precisam estar em perfeito estado, não dá para deixar dessa forma. Próximo, o compartimento de lixo biológico está danificado e ele está preso com um esparadrapo. Suporte que prende torpedos de oxigênio
está se soltando e estão utilizando mangueira. Vocês podem ver na foto, atrás tem uma mangueira para servir como calço. Isso não pode ficar balançando. Ao lado tem a foto, o capilar de oxigênio está solto, corre risco de explosão e queimaduras. Como já ocorreu isso há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que causou queimadura em uma servidora. Próxima. Essa é de uma outra ambulância. Esse veículo foi o que saiu na matéria da tribuna no dia 7 agora de janeiro, que informou que em 2 semanas 4 viaturas precisaram de socorro. Uma com problema no freio, outra na suspensão, outra na porta de uma viatura que não fecharam corretamente e a última, a embreagem estourou. A trava dessa porta, ela foi arrumada, mas deu problema novamente. Inclusive no domingo agora, a equipe foi fazer um atendimento e na hora de abrir a porta traseira, para poder socorrer a pessoa, a porta não abria. Imagina, gente, que tragédia isso. Então, assim, além desses problemas demonstrados aí na foto, próximo problema. Essa é a matéria que saiu na tribuna, é a mesma ambulância. Então, além desses problemas que a gente passou aí nessas fotos, segundo as informações que a gente recebeu, tem veículos com outras situações, precisando trocar óleo, dar manutenção elétrica, problemas no freio, na suspensão, no rolamento das rodas, na embreagem. Então, assim, o que precisa fazer? É dar manutenção rotineira. Mas tem que ser um trabalho bem feito, porque não adianta desmontar uma ambulância, tirar a peça de uma e colocar no outro veículo, porque vai continuar quebrando e além disso é aquela história, né? Você descobre um santo para descobrir o outro, mais ou menos isso. Então a gente está muito preocupado com essa situação, porque as pessoas estão correndo, os servidores estão correndo risco, né? E a população que utilizam dessas ambulâncias. Então eu gostaria de pedir uma atenção maior, né, nessa parte de manutenção por parte do Executivo. Obrigada.